Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. A Anatel estuda ampliar o prazo da consulta pública para o 5G. Nesta segunda-feira, dia 10, Leonardo Euler de Moraes, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, afirmou que o prazo para a consulta pública do leilão de 5G pode ser ampliado de 45 para 60 dias. A afirmação foi feita durante uma transmissão ao vivo na internet no canal do YouTube do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Euler justificou o aumento do prazo devido à complexidade do tema. Segundo a legislação atual, uma consulta pública tem prazo mínimo de 45 dias. No entanto, mesmo com um período maior, o presidente da Anatel ressaltou que o leilão ocorre ainda este ano. A consulta pública deve ser publicada nesta semana. Após o encerramento do prazo, começa o processo da Anatel de analisar cada uma das contribuições que foram enviadas indevidamente e depois disso adequar a proposta para o leilão. A matéria ainda dependerá da aprovação do Tribunal de Contas da União, TCU, da Advocacia Geral da União, AGU, além de uma nova análise técnica do Conselho Diretor da Anatel. Confira o bate-papo sobre o 5G em que participaram o Leonardo Euler de Moraes, presidente da Anatel, Marcos Pontes, ministro da MCTIC, Vitor Menezes, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Marcos Ferrari, presidente do Sinditele Brasil. Então pessoal, fiquem aí com o vídeo do bate-papo entre as autoridades competentes para a implantação do 5G aqui no Brasil. Então ficaremos por aqui e um forte abraço. Fiquem aí com o vídeo do bate-papo. Boa noite e bem-vindo a um novo bate-papo de ciência e tecnologia no seu dia a dia, diretamente do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu sou o ministro Marcos Pontes. Nós estamos falando hoje sobre uma tecnologia que vai mudar muita coisa no país, vai mudar muita coisa no planeta e está chegando. O Brasil não pode ficar para trás. É a tecnologia 5G. Então, para começar, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? Começando pelo Vitor Menezes. O Vitor, ele é o secretário de Telecomunicações do MCTIC, é especialista em regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Gostaria de apresentar também o Marcos Ferrari, né? Ele é presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal, a Sinditele Brasil. Também o Leonardo Euler ou Euler? Tanto faz, ministro. Tanto faz, ministro. Do jeito que preferir. Leonardo Euler, né, já é de casa aqui também, ele é presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que é uma vinculada do MCTIC. Tem o Dr. Alisson Bruno Barcelos Borges, né, ele é um radio-oncologista, coordenador da radioterapia do Hospital do DF. Bem-vindo, Alisson. Obrigado por estar com a gente. Gente, 5G. Né? A primeira pergunta, né, que surge, né, eu mesmo quando ouvi a primeira vez essa coisa de 5G, eu imaginei assim, pô, tem 2G, 3G, 4G, 5G deve ser uma sequência dessa coisa. Aparentemente 5G não é essa sequência, certo? Vamos falar um pouquinho sobre 5G, eu vou perguntar para o Marcos aqui para explicar um pouquinho sobre 5G, essa tecnologia, o que ela tem de diferente das outras? Bom, ministro, eu sou mais novato aqui, eu acho, nesse debate, né? Mas o que eu posso já colocar do que eu já absorvi nesse período que eu estou à frente do sindicato, o 5G ele é diferente da evolução que houve do 2G para o 3G, do 3G para o 4G. Não é simplesmente um aumento de velocidade, né? Não é aumentar a velocidade que nós estamos acostumados, é muito mais que isso, né? É permitir que nós tenhamos serviços mais avançados de maneira a beneficiar toda a população, toda a sociedade, né? Ou seja, não é assim, a humanidade ela vai evoluindo conforme alguns eventos. Esse evento do 5G é um salto qualitativo, não é apenas uma mudança quantitativa, né? Vai ficar mais veloz o nosso celular, nossa internet, não é só isso.
é mais do que isso. Vai permitir ter várias aplicações que vai da saúde, a educação, a segurança pública, né, a mobilidade urbana, ou seja, são várias aplicações no dia a dia da população que cada um vai sentir no seu, vamos dizer assim, no seu cotidiano. E pensando nessas modificações do dia a dia das pessoas, né, pegar o Anatel para falar assim, Leonardo, o que você destaca assim, as principais modificações que as pessoas vão notar, né, no dia a dia? No momento que você está entrando, por exemplo, numa cidade ou numa região, né, equipada com 5G. Obrigado, ministro. De fato, se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai remodelar a sociedade e os meios produtivos. Portanto, não se trata mais apenas de um G a mais. Se trata de um guarda-chuva que irá catalisar diversas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, como, por exemplo, análise decorrente de Big Data, como, por exemplo, todo o uso dessas informações com Machine Learning a partir de inteligência artificial. O 5G, portanto, como bem disse o Ferrari, para além, muito além de apenas termos uma vazão de dados, nós chamamos tecnicamente um throughput de dados maior, ele oferece novas facetas em relação àquilo que foi a transição da tecnologia de terceira geração para a quarta geração. E é notadamente aquelas relacionadas à chamada internet das coisas, seja para aplicações massivas, como, por exemplo, a agricultura de precisão. Lembrando, ministro, que o setor agrobusiness representa 23% do nosso PIB. Com a agricultura de precisão, nós podemos, por exemplo, aumentar muito a produtividade à medida que nós conseguimos ter redução dos custos de insumo. Também tem aquelas aplicações relacionadas à internet das coisas para aplicações que exigem, tecnicamente o que falamos, de baixa latência. O que é isso? É a sensibilidade ao atraso da aplicação. Então, por exemplo, aplicações relacionadas a telemedicina, a cirurgias remotas e carros autônomos, essas aplicações virão um pouco depois, elas também serão viabilizadas através dessa tecnologia. Portanto, ministro, quando nós falamos apenas de aumento de tecnologia, de aumento de velocidade, é o que nós conhecemos de uma das facetas do 5G. Poderíamos pensar como um triângulo. Um dos vértices desse triângulo é o que nós chamamos de Enhanced Mobile Broadband, uma banda larga móvel, digamos assim, mais avançada. E que, para muito além de permitir que nós apenas possamos fazer um download de um filme mais rápido, ela vai permitir aplicações como, por exemplo, realidade aumentada e realidade virtual, né? A partir disso, todas as experiências que os seres humanos terão uma outra dimensão. Por exemplo, se nós pensarmos, o Ferrari disse algumas aplicações. Educação, por exemplo. Hoje, evidentemente, nós podemos ter, com a educação à distância, um professor à distância. Mas com o 5G a gente pode ter a presença desse professor virtualmente. Além disso, nós podemos ter, com a utilização, por exemplo, hoje de óculos, o aluno recebendo aquela informação, aquele conhecimento com realidade aumentada ou realidade mista. Nesse sentido, a condição do aprendizado toma uma outra proporção. Isso não vale apenas para a educação tradicional. Pensemos também em treinamento. Por exemplo, hoje, um tomógrafo ali, lá no Coari, por exemplo, lá em Coari, onde muitas vezes ele precisa de uma manutenção, e lá você não tem um técnico especializado. Muitas vezes ele mora no sul, no sudeste, em São Paulo, por exemplo. Então, com a tecnologia de realidade aumentada, proporcionada por esse novo tipo de conectividade, você pode que esse técnico que está na ponta operar a máquina sendo assistido pelo especialista que está em outro lugar. Isso é uma das facetas. A outra, como eu disse, é a internet das coisas, que eu dividiria em duas etapas. Aquelas, como eu disse, relacionadas para aplicações massivas e aquelas relacionadas para aplicações, ou seja, industriais, ou seja, aquelas que exigem baixa latência. Lembrando que essa é uma grande oportunidade também para a indústria brasileira, que representou quase 19% do nosso PIB, mas hoje representa 12%. Isso porque o 5G ele muda a cadeia de valor da produção. Nesse sentido, eu acho que nós temos grandes oportunidades, poderia dar outros exemplos aqui, como a segurança, como foi muito bem dito, à medida que nós podemos, com realidade virtual também, estar conectados a cada câmara de toda a cidade, até um drone, por exemplo, o que facilita as medidas de gestão da segurança, ou aplicações relacionadas à saúde. Ou seja, no Brasil, por exemplo, ministro, nós temos 1,8 médicos para cada 100 mil habitantes. Esse número na Itália, salvo o melhor juízo, é 3,9 médicos para cada 100 mil habitantes. Veja bem,
a única resposta não pode ser as tradicionais respostas. Se nós formássemos na mesma proporção o número de médicos hoje, daqui a 10 anos nós sairíamos de 1,8 para 2,8, ainda muito aquém. Isso se nenhum médico aposentasse, por exemplo, ou mudasse de profissão. Mas aí o que eu digo, o Brasil, nesse momento, pode utilizar desse tipo de tecnologia para, por exemplo, diagnóstico, para, por exemplo, fazer medidas de prevenção e muitas vezes em alguns lugares você tem um clínico geral, mas você não tem um especialista. Com o 5G você permite fazer esses exames e, enfim, trazer muito mais para esses diferentes segmentos, tanto da sociedade quanto dos setores econômicos. Olha, você vê que a quantidade de aplicações possíveis, né? Quando você estava falando, você falou de realidade aumentada, realidade virtual. Eu lembro que no meu tempo de treinamento na NASA, a gente utilizava checklist em papel, né? E você chega ali no equipamento, a gente treinava muitas vezes para utilizar aquele equipamento, olhando o checklist, e depois lá a gente utilizava o checklist em papel mesmo, ou seja, nada além disso. Hoje em dia tem um sistema que você, com realidade aumentada, que você tem o checklist aqui, num pad, aí você vai acompanhando, clicando o que você vai fazendo, o que é importante também, porque no espaço, por alguma razão, você perde um pouco a memória de curta duração. Então, se alguém te interrompe no meio de um procedimento, você acaba esquecendo onde você estava. Então, é importante uma coisa que você vai clicando, né? E aí, quando você tem uma parte do equipamento aqui, o equipamento real, você aponta ali, clica, ele te mostra a execução do procedimento aqui. Depois você vai ter que soltar esse parafuso, soltar aquele, abrir isso, vibrar. Aí você vê como que faz e aí você realiza, né? Facilita a vida, né? Hoje em dia. Então, você vê que outra oportunidade que eu tive o ano passado foi de dirigir um caminhão em Barcelona, com equipamento em Barcelona, só que o caminhão estava acho que na Suíça ou na Suécia, lá. E é uma coisa impressionante você ver essas possibilidades e tecnologias novas. Mas para isso tem que ter uma infraestrutura reforçada aqui no país. Aproveitando, Vitor, aqui, secretário de Telecomunicações, né, como que essa tecnologia 5G vai se apoiar na infraestrutura existente no país e o que nós precisamos aumentar nessa infraestrutura para trazer essa tecnologia? Essa é uma ótima pergunta, ministro, porque o 5G ele vai precisar de basicamente duas infraestruturas. Uma infraestrutura de antenas, que vai ser necessário. Estima-se que o 5G vai precisar aí de 5 vezes, 10 vezes mais as antenas que nós temos hoje. E por que isso? Porque é uma frequência que está mais alta, então a área de cobertura das antenas vai ser um pouco menor. De maneira que você vai precisar ter várias antenas para você ter o mesmo grau de conectividade. Então hoje, na faixa que a Anatel vai fazer o leilão esse ano, a faixa de 3,5 GHz, nós devemos ter uma antena a cada 2 postes. Uma antena pequena, né? Temos uma antena aqui semelhante a essa aqui. Uma antena mais ou menos como essa, que é do tamanho de uma agenda, mais ou menos do tamanho de um caderno. E com essa antena, nós vamos ter uma área de cobertura de mais ou menos 150 metros né, quadrados. Então, imagina que você vai precisar ter uma antena dessa a cada 2 postes. Então, o número de antenas vai multiplicar bastante. Mas uma outra coisa que é importante é saber que também vai ser necessário ligar essas antenas umas nas outras. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de bastante fibra ótica para que a infraestrutura de conectividade seja realizada. Então, certamente nós vamos ter alguns desafios aí com os municípios para poder ter licença, né, de autorização de instalação dessas antenas. A Anatel também já está bem preparada com sistemas bem modernos para realizar essas instalações, mas certamente isso vai mudar a necessidade de infraestrutura para que o 5G seja uma realidade aí para nós. Se me permite, ministro, só acrescentar uma questão aqui, que o Vitor tem toda a razão, coloca muito bem, e além eu acrescentaria, se me permite, Vitor, além das antenas e da fibra, nós precisamos também de capacidade satelital, que nós é um país continental, então é inviável pensar que nós vamos cobrir tudo com tecnologia terrestre apenas. Então a tecnologia satelital ainda também nos permite complementar essa infraestrutura de conectividade que é tão necessária. E ele falou de passagem pelas cidades, etc., né, essa conversa toda com os sistemas, e isso me lembra a necessidade que nós temos de alguma regulamentação dentro disso, né, para estabelecer. Nós acabamos de lançar uma portaria de 5G, né, aproveitando, né, que aqui, fala um pouquinho sobre essa portaria, né, como o
o que trata a portaria e por que foi feita essa portaria? Nós aqui, o governo Bolsonaro, estamos preparando um conjunto de normas de políticas públicas para o 5G no Brasil, né? A primeira dessas normas foi uma portaria assinada aqui pelo nosso ministro que endereçava a política pública para o 5G no Brasil, né? Então, essa portaria ela estabeleceu algumas direções para a Anatel, que é o órgão que está cuidando do 5G, vai cuidar da operação, vai fazer os leilões, da implementação do 5G propriamente dito no Brasil, e também a questão de um conflito que existe, ministro, entre o sinal da antena parabólica e o sinal do 5G. Em uma específica faixa de frequência, a do 3.5 GB, há um conflito. Se você ligar hoje o 5G próximo à antena parabólica, certamente você que está em casa que assiste TV parabólica vai perder o seu sinal. Então, nós estamos endereçando medidas para que a Anatel adote as medidas técnicas para proteger esse usuário que está em casa e que assiste ali a sua parabólica. Ou a gente vai colocar filtros nessas antenas, né, de maneira a proteger essas antenas, essa transmissão do 5G, ou, se for necessário, vai haver uma migração para uma outra faixa de frequência, mas isso a Anatel é quem vai tomar essa decisão, mas mais importante é que nós endereçamos essa possibilidade, né? Uma outra coisa que é importante na nossa portaria é a questão dos compromissos de abrangência, né? O Brasil usa os compromissos de abrangência para levar a conectividade para áreas que ainda precisam, né? Você tem muitas vezes áreas isoladas que não são atrativas do ponto de vista econômico, né? Uma operadora, para ir até lá, ela muitas vezes vai até tomando prejuízo, ou vai ganhando muito pouco. Então, às vezes não há uma atração. Então, nós colocamos ali aquelas áreas que devem ser priorizadas como compromissos de cobertura que a Anatel vai estabelecer no edital. Então, a Anatel vai colocar, por exemplo, para alguém que ganha uma licitação, ele vai dizer o seguinte: ó, você vai receber aqui a Avenida Paulista, que é a cereja do bolo, onde todo mundo quer estar, mas você também deve levar conectividade na região norte, ou você deve construir também redes de fibra ótica. Então, impõe algumas obrigações de maneira que a gente possa ter um país inteiro conectado. E a Anatel, ano passado, ministro, pela primeira vez, começou também a utilizar outros instrumentos mais novidadeiros. Por exemplo, nós começamos a trocar a tradicional política regulatória de comando e controle. O que significa isso, ministro? Estabelecia uma meta de qualidade, a empresa descumpria, nós abrimos um processo administrativo com contraditório, ampla defesa, esse processo transitava em julgado, o que a empresa faz? Vai para a justiça. E a multa não é recolhida e nada muda. Então, o que nós começamos a fazer, ministro? Nós começamos a utilizar o Instituto de Obrigações de Fazer, que é também algo já previsto na lei do processo administrativo. Ou seja, em vez de dar uma multa apenas, eu coloco uma obrigação de cobertura nesses lugares que não têm atratividade econômico-financeira. Além disso, nós também demos impulso aos chamados TAC, Termos de Ajustamento de Conduta, onde, para além da cessação da conduta infrativa, nós colocamos compromissos de investimento dessas empresas para esses lugares. Um desses TACs levará para 368 municípios, no norte, no nordeste e no norte de Minas, conectividade de 4G, onde esses municípios só têm, na melhor das hipóteses, tecnologia de terceira geração. Vitor, do ponto de vista aqui da Secretaria de Telecomunicações, né, como é que você vê essa questão? Eu gostaria que você aproveitasse também, já que a gente está falando de cobertura, falasse um pouquinho a respeito do MCT Conecta Brasil, né, como que a gente chega nessas regiões mais afastadas também, né? Muito bom. Ministro, a gente tem alguns projetos aqui de políticas públicas que exatamente visam levar conectividade para essas áreas mais remotas. Hoje, como falou o Marcos, nós temos aí mais de 96%, 97% dos municípios com 3G e mais de 90% já dos municípios com 4G. Mas nós estamos falando da área urbana, do centro do município. Muitas vezes o município é contado como quem tem conectividade, mas nas suas áreas mais distantes ali do centro urbano você não tem nenhum tipo de cobertura, né? E o Brasil tem mais de 40 mil localidades, ministro. Então, essas localidades, elas muitas vezes estão fora dessas políticas públicas, porque a maioria delas, até algum tempo, era focada apenas nas cidades, apenas nas áreas urbanas das cidades. Então, já há um decreto que estabelece que as localidades devem ser atendidas, mas há também, aqui na nossa portaria, nós estabelecemos que áreas eram prioritárias para que fossem destinados recursos de investimentos pela Anatel. Que áreas são essas? Aglomerados rurais, qualquer localidade, vilas que tenham mais de 600 habitantes, rodovias federais. Hoje o Brasil escoa a sua produção basicamente por rodovias. E se a gente sabe, se a rodovia estiver conectada,
nós vamos ter uma eficiência muito maior, né? Além disso, também nós colocamos ali áreas indígenas, essas áreas que estão mais distantes, mas que tenham ali um grupo de pessoas que precisam receber esse tipo de conectividade, né? Então, existe essa política, mas existe também agora a política do decreto, do PLC 79, que virou a Lei 13.879 de 2019, né? Essa lei vai permitir também, ministro, um volume muito expressivo de investimentos. Né? Nós estamos aí às vésperas de uma regulamentação dessa norma. A Anatel já soltou essa semana uma consulta pública sobre o regulamento de adaptação aí das concessões para autorização, de maneira que as empresas vão ter que indenizar o Estado na hora que elas fizerem esse movimento, deixarem de ser concessionárias para serem autorizadas para a prestação de serviço de telecomunicações. Né? Hoje, quando uma empresa é concessionária, ela tem um ônus regulatório muito pesado. À medida que você permite que elas, antes do vencimento do contrato, migrem para um regime mais leve, elas têm que indenizar o Estado essa diferença. E como que ela vai fazer isso? Ela vai pagar em dinheiro para nós? Não, ela vai fazer isso em forma de investimento. E onde que nós vamos catalisar esses investimentos? Aí, nesse lugar onde mais precisa. Provavelmente, esses lugares as pessoas não estão nos vendo agora, porque não tem conectividade lá. Mas você leu meu pensamento aqui, porque justamente eu estou aqui com... Isso aqui foi uma pergunta do Davi Júnior, né? Para quando está previsto o leilão? Leonardo, essa eu falei já olhando para você aí, né? Qual você imagina que seja uma data viável para o leilão? Não seja uma data fixa, né? Mas um período viável. Obrigado, ministro. Nós trabalhamos intensamente para realizar esse leilão ainda esse ano de 2020. E se assim fizermos, o Brasil estará, junto com os países que estão, poderia dizer, na vanguarda, como países da Europa. Existem outros países mais avançados? Existem, como Coreia do Sul, etc., mas que tem uma realidade, inclusive, geográfica diferente do Brasil, etc. A China também tem avançado. São países que têm colocado a banda larga no centro da política pública. Agora, nós teremos a primeira grande etapa desse processo, foi a consulta pública que a Anatel vai colocar no ar essa semana. Por força de lei, ministro, nós temos um prazo mínimo de consulta pública de 45 dias. Como a questão é complexa, é possível que tenhamos um prazo de 60 dias, ou aproximadamente isso. Após isso, nós temos que analisar cada uma das contribuições que foram enviadas individualmente. Uhum. Depois disso, nós adequamos a proposta, lembrando que a ideia de ir para a consulta pública é para permitir à sociedade fazer um escrutínio da proposta que foi colocada. Inclusive contribuir sobre quaisquer aspectos da formatação do leilão. Em seguida, ministro, nós temos que... O Ferrari falou um pouco em termos econômicos do VPL, mas o que nós fazemos em síntese, em breve síntese, por assim dizer, é um modelo de negócios hipotético, onde nós estimamos receitas, despesas, o custo de capital, investimentos, e nós trazemos tudo isso a valor presente. Aí esse cálculo que nós fazemos para precificar o direito de uso da faixa, ele é submetido também ao crivo do TCU, que tem 150 dias para se pronunciar a respeito. Depois disso tudo, os autos vão para a Advocacia Geral da União, retornam para a técnica e vão para o Conselho Diretor, para um dos conselheiros ser designado relator da matéria. Então, tem todo esse trâmite legal a percorrer, mas eu acredito que é possível, bastante factível, realizar esse leilão ainda no ano de 2020. E agora, a principal, talvez, aspecto da portaria que foi mencionada no ano passado, que foi mencionada semana passada, foi a diretriz do Ministério de proteger os chamados sistemas TVROs. O que é isso, ministro? São aquelas parabólicas. Algumas pessoas aqui no Brasil ainda recebem o sinal de televisão apenas com as parabólicas. Embora isso não seja um serviço, e embora esses sistemas deveriam ser o que nós chamamos tecnicamente seletivos, ou seja, deveriam receber o sinal apenas da faixa onde está designado, eles, por serem sistemas muito rudimentares, qualquer tecnologia, não só o 5G, que esteja numa banda adjacente, pode interferir nesses sistemas. Dada a preocupação do Ministério de que nessas áreas nós não fiquemos sem o acesso à televisão, considerando a importância para o entretenimento, lazer e informação da TV aberta, então nós teremos que uma parte dos compromissos, em vez de expansão de banda larga, deverá ser destinada para as providências necessárias para proteger, digamos assim, esses sistemas. Essa foi uma diretriz da política pública e ela é importante porque nós desenharemos as linhas do edital a partir disso. Existe algum tipo, né, de estudo que fale sobre a influência de 5G na saúde das pessoas? Como que radiofrequência, né, na saúde das pessoas
para o nível, né, de frequência e intensidade do 5G, como que isso aí interfere na saúde das pessoas ou não interfere? Obrigado, ministro. É um tema que realmente vem sempre à tona, né? Toda vez que a gente introduz uma tecnologia nova, há a preocupação natural das pessoas relacionadas ao risco potencial ou não risco que isso pode trazer. A primeira coisa para nos deixar claro sobre esse tema é que, diferente da radiação, a gente está diante de uma onda eletromagnética, de uma energia que ela é não ionizante. Ou seja, o que é isso? Ela não tem poder diretamente de lesar o DNA e por si só causar um câncer ou uma neoplasia, né, que seria o nosso maior risco. A radiofrequência que a gente está falando, ela ainda não se tem estudo ao certo de mostrar essa casualidade entre a exposição da radiofrequência e eventuais doenças, por exemplo, o câncer. O que se tem, na verdade, é contrário. A gente tem alguns estudos recentes, né, que a questão do 5G trouxe isso à tona, demonstrando que exposições de trabalhadores que trabalharam em áreas de radiofrequência, em áreas de 5G, não houve a relação com a casualidade ou com o acontecimento do câncer. Então, na verdade, hoje o que a gente vê é o contrário. O que tem mesmo é bastante medo de tudo que é novo, né? Mas para deixar as populações tranquilas, que, por exemplo, você pega os Estados Unidos, onde isso já está em desenvolvimento, algumas cidades, alguns estados americanos já com 5G, o FDA, que talvez seja um dos mais rigorosos agências regulatórias do mundo, ela já liberou a utilização desses tipos de radiofrequência lá, mostrando que realmente parece ser mais um temor do que uma realidade, né? Mas os estudos em si não conseguem demonstrar essa casualidade entre câncer, por exemplo, e o uso do 5G. Oh, excelente. Lembrando, o doutor Alisson, ele trabalha com isso, ele trabalha justamente com radioterapia e lembrando disso, de riscos, quando a gente fala de riscos, a gente já está falando de saúde, mas é interessante porque tem muita teoria de conspiração, né, para todo lado, né? Eu mesmo, volta e meia, o pessoal vira para mim e fala assim, pô, aquele negócio de homem ir para a Lua é tudo falso, né? Lógico que não, existe. Então tem gente que acredita em teorias de conspiração, etc. É importante ressaltar que ciência se faz com fatos, com pesquisas e assim por diante. Então, para quem está assistindo, né, cuidado com informações, ideias, porque apareceu alguma coisa dito por alguém no YouTube, por exemplo, alguma coisa, tem que investigar e pesquisar a fundo sobre isso, né, usando fatos, usando realmente dados científicos sobre qualquer assunto. É até interessante, eu nem gosto de falar disso, porque você fala assim, pô, a Terra é plana? Não, a Terra não é plana. Então, é importante, né, esse tipo de conversa. Quando você coloca uma tecnologia nova que tem uma capacidade muito grande, junto com ela tem todos esses cuidados, né, tanto os equipamentos quanto os procedimentos, né? Agora eu falo isso com a minha cabeça de piloto aqui, né? Tudo isso tem que ser analisado e está sendo analisado, né, com todo cuidado e vendo as melhores práticas no planeta. No 4G nós falamos, no 4G tradicional, de uma possibilidade de 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Já no 5G, nós estamos falando de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado conectados. Em termos de latência, ministro, aquela sensibilidade ao atraso, que é o tempo que demora um pacote percorrer, digamos, esse grande cano, o 4G é algo na ordem de 30 a 50 milissegundos, enquanto o 5G nós estamos falando algo da ordem de 1 a 3, 5 milissegundos. Em termos de throughput, a vazão de dados, enquanto o 4G te entrega para o usuário 4G de 10 megabits por segundo até 100 megabits, enquanto o 5G pode entregar de meio até 1 gigabits por segundo na experiência do usuário. Então, realmente é uma diferença enorme. E é importante complementar o que o Vitor falou, que há o Gabinete de Segurança Institucional em relação à questão da segurança cibernética. E ele faz a coordenação, porque o setor de telecomunicações é um dos setores. Temos ainda o setor de energia elétrica, o setor bancário, e todos esses setores precisarão estar coordenados para garantir uma boa estratégia de defesa cibernética. Eu gostaria, antes de terminar aqui, de fazer um verdadeiro ou falso. Tá? Perguntas rápidas aqui, né? Eu jogo a pergunta e alguém responde verdadeiro ou falso, né? E faz uma complementaçãozinha bem curtinha, tá? Para cada uma delas. Isso aqui é um somatório que o pessoal fez aqui de várias perguntas, né? Como não deu para atender a pergunta de todo mundo, eles fizeram aqui um verdadeiro ou falso que basicamente atende essas perguntas. Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? O 5G
ele só serve para aparelhos celulares? Verdadeiro ou falso? Falso. Muito falso. Muito falso. Luiz, o Brasil não está atrasado na implementação de tecnologia 5G. O Brasil não está atrasado na implementação de 5G? Verdadeiro. 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 Ou seja, o tá Brasil está em dia, já acompanhando os outros países. O 5G, ele vai substituir completamente o 4G? Falso. Falso. Bem provável Ele vai que trabalhar a gente tenha junto. os dois juntos durante muito tempo. São, Né? são várias ondas, né, tecnológicas, uma convive com a outra. A convivência é possível e normal. Nós não Né? veremos o que a gente fala de shutdown, o sunset do 4G no curto prazo. Ele vai conviver durante muito tempo. Certo. A radiação emitida pelas antenas de 5G pode ser prejudicial à saúde? Falso. Falso. Tivemos uma excelente explicação aqui do nosso Do Alisson, Dr. Alisson. Né, que foi excelente. Obrigado aí, Alisson. Obrigado. Então, mas é interessante que às vezes a gente vê essas coisas, né, vai surgindo essas teorias, né, na internet. É importante ter a palavra de um profissional, né, que dê um alento, vamos dizer assim. É assim, né? Muito bom. Então tá ali o Alisson, né? Obrigado aí, Alisson. Então, aliás, deixa aqui que a próxima verdadeiro ou falso é contigo também, né? Até eu vi esse vídeo na internet, o pessoal falando assim, o 5G pode matar pássaros e animais. Verdadeiro ou falso? Falso. O micro-ondas é muito mais prejudicial. Ah, Se fosse não prejudicial, ele emite muito mais, digamos, radiação não ionizante, como bem explicou o doutor, aham. do que as tradicionais, digamos, serviços de celular. É. E é importante dizer também que o 4G, a tecnologia é unidirecional, ou seja, o feixe é apenas para um lugar, o setor da antena. O 5G, como é rede flexível, ele aloca capacidade de acordo com a utilização. É uma rede muito mais inteligente. Então, isso também diminui ou atenua a potência do sinal irradiado. Menor do que já existe até. Tem um fato que é Pois não. interessante, até para a população perceber a prática disso. Se você pegar os países da Europa, né, os países nórdicos, por exemplo, eles já usam celular há mais de 20 anos. Ah. E até agora, como o doutor bem colocou, não há nenhum estudo dizendo que aquela população foi mais afetada por câncer na cabeça, por exemplo. Qualquer coisa. Até agora não temos nenhuma evidência disso, então fique tranquilo. Aqui, o Brasil participou da elaboração dos padrões para o 5G junto com outros países. Sim, Verdadeiro ou participamos falso? da identificação das faixas do 5G muito ativamente e nos tornamos, inclusive, uma referência nas discussões técnicas realizadas no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, órgão da ONU. Excelente. Essa aqui é mais específica, a gente falou sobre segurança, mas a empresa chinesa Huawei, com todas essas, ela poderá participar do leilão do 5G no Brasil? Importante esclarecer desse leilão. O leilão é de direito de uso de radiofrequência. As empresas que vendem equipamentos, não só a Huawei, a Ericsson, a Nokia, elas vendem equipamentos para as empresas que vão comprar o direito de uso da radiofrequência. Portanto, não procede esse entendimento. As pequenas operadoras vão ficar em desvantagem com o 5G, com a chegada do 5G? Eu acho que não, porque a economia digital é tão ampla, né, tem espaço para todo mundo. Eu acho que não terá essa desvantagem. Aliás, uma coisa que eu tenho notado nesse setor de telecomunicações é que a capacidade de alavancar negócios dentro e fora, né, é gigantesca. Né? Isso é uma coisa que me impressiona, sempre me impressiona quando eu vejo isso. Exemplos de lugares, cidades ou estados onde se estabelece esses cinturões ou anéis de fibra ótica, a quantidade de empresas que se conectam e quanto que isso movimenta a economia. Ministro, só para acrescentar algo importante nesse sentido, você falou dos prestadores de pequeno porte. Veja bem, a Anatel, há algum tempo, nós tiramos todo o fardo regulatório desses pequenos. Então, quem tem até 5% do mercado nacional, praticamente ele tem regras muito mais brandas em relação aos grandes. E por que nós fizemos assim? Nós queremos que esses pequenos cresçam e compitam por preço e por qualidade. E a Anatel só no ano passado revogou quase 200 resoluções no sentido de tirar
custos de transação que não fazem sentido e impedem o desenvolvimento do setor. É Importante também, ministro, porque hoje os pequenos somados, eles são muito grandes, eles são muito relevantes, né? Se você for olhar o Brasil hoje, boa parte dos novos acessos, das pessoas que estão começando a acessar a internet, estão vindo através desses pequenos provedores, né? Então, eu acredito que a Anatel, no edital, já endereçou alguns blocos de frequências que poderão ser disputados apenas por pequenos, pelo menos no primeiro estágio do leilão. Então, isso é importante, porque os pequenos provedores também terão chance de participar do leilão do 5G. Ou seja, para resumir, eles poderão participar tanto diretamente, né, prestando diretamente o serviço, quanto indiretamente, prestando serviço ali, como a gente falou no começo, de fibra ótica, prestando infraestrutura ali para as grandes operadoras. Okay, ó. Verdadeiro ou falso? A tecnologia 5G vai precisar de aproximadamente 10 vezes mais antenas do que existem instaladas hoje? Verdadeiro. Verdadeiro, Muito né? maior Isso é o uma número de das antenas. questões que ele falou logo no começo. Verdadeiro ou falso aqui? O 5G é indispensável para a transformação digital da sociedade no Brasil e no mundo? Verdadeiro. Também, né? Isso é... Gente, infelizmente, nosso tempo aqui tá no finalzinho, né? Na verdade, já estouramos o tempo, né? Mas o assunto é muito interessante, ainda tem uma série de perguntas. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas eu gostaria de agradecer também a presença de cada um de vocês, essas empreitadas internacionais e cooperações para trazer coisas boas para o nosso país. Gente, muito obrigado por estarem conosco.